Boa noite, pessoal. Já me apresentei no vídeo anterior, me chamo Nailton, sou nutricionista e esse módulo é nutrição e dietética. No vídeo anterior já falei sobre o objetivo do módulo e como será feita a avaliação. Aqui está no slide para deixar mais um pouco lúdico sobre como será avaliado. Nós teremos duas provas, ou um teste 1 e uma prova objetiva, cujo teste 1 ou AV1 valerá 10 pontos, mas na fórmula será multiplicado por 0,3. Já a V2, que é a prova objetiva, também valerá 10 pontos, mas será multiplicado por 0,7. Resumindo, teste 1 valerá 3 pontos e a prova objetiva, que é a V1, a V2 na verdade, valerá 7 pontos. Para iniciar o conteúdo do nosso módulo, nós temos alguns conceitos sobre o que é nutrição, tá bom? É o processo através do qual o organismo recebe e processa os alimentos. Deles são retirados e utilizados as substâncias ou substratos necessários para a manutenção da vida. Então, de acordo com o Ministério da Saúde. Alimentos é toda substância que introduzida no organismo é transformada e aproveitada, fornecendo material para o crescimento e reparação dos tecidos, calor e energia para o trabalho. Nutrientes são compostos específicos encontrados nos alimentos. Então nós temos os macronutrientes e os micronutrientes, tá bom? Só já para deixar elucidado aqui, nós temos os macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e lipídios, e os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Nós vamos estudar mais a fundo sobre esses, tanto os macronutrientes como os nossos micronutrientes. Então nós temos o sistema gastrointestinal. Então, para que serve o sistema gastrointestinal? Então, primeiro é digerir as proteínas, carboidratos e lipídios dos alimentos e bebidas ingeridos. Ele também, segundo, absorve fluidos, os micronutrientes e os oligoelementos. E terceiro, fornece uma barreira física e imunológica para os micro-organismos, corpos estranhos e possíveis antígenos consumidos como alimento ou formados durante a passagem dos alimentos pelo sistema gastrointestinal. Então, o nosso sistema gastrointestinal é um sistema complexo, tá bom? É um dos sistemas do organismo, cujo cada parte dele tem uma função determinada para nós conseguirmos manter nossa vida. Então, o sistema gastrointestinal se estende da boca até o ânus e inclui as estruturas da orofaringe, esôfago, estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso. É um dos maiores órgãos do corpo, tem a maior superfície e o maior número de células imunitárias e é um dos tecidos mais metabólicos ativos. Então, na figura 1, que é essa figura que estão mostrando aqui nos slides, ó, cresci um pouco ele aqui, para a gente conseguir observar. Nós temos o sistema gastrointestinal, que ele se estende da boca até o ânus. Então, aqui nessa imagem, vocês podem olhar depois, posteriormente, quando eu mandar os slides para vocês, ou no nosso módulo, onde nós temos todo esse corredor aqui, que é o nosso sistema gastrointestinal. Então, o que faz parte do nosso sistema gastrointestinal? Então, tudo aqui localizado. Nós temos dente, nós temos língua, glândulas e anexos, que são as glândulas salivares. Nós temos a epiglote, o esôfago, a traqueia. Nós temos fígado, ductos hepáticos. Nós temos vesícula biliar, duodeno. Nós temos cólons, que é o intestino grosso, intestino delgado, jejum, ilho, reto, temos o baço, nós temos o pâncreas, tá bom? Isso aqui não está na ordem, nós estamos falando na ordem seguindo do início até o fim. Nós temos o ânus, mas nosso sistema gastrointestinal, cada parte dele tem uma função. Então, quando nós vamos ingerir um alimento, nós temos que triturar este alimento. É para isso que servem nossos dentes e nossa boca, onde nós trituramos o alimento. Com a ajuda da saliva, nós estamos criando o nosso bolo alimentar,
onde nós vamos empurrar com a língua para engolir, né? Que vai passar pela nossa epiglote, né? Que é ela está aberta para passar, vai para o esôfago, passa pelo esôfago, vai para o estômago, passando pelo nosso esfíncter. O que é esfíncter? Esfíncter são nossos, como posso dizer, são tipo anéis que se fecham e se abrem para a passagem do alimento, do nosso bolo alimentar. Então, cada parte do nosso corpo existe um esfíncter. Nós temos o esfíncter esofágico, o esfíncter duodenal, nós temos o ânus, que também é um esfíncter. Então, esse esfíncter serve abrindo e fechando para a passagem de água e dos alimentos. No nosso estômago, temos um ácido no nosso estômago, que é chamado de HCl, ou ácido clorídrico. É um ácido onde ele ajuda a quebrar os alimentos em partículas menores. Esse ácido está constantemente dentro do estômago, então ele não existe no nosso estômago, nunca fique vazio o nosso estômago. Ele sempre terá esse ácido. Esse ácido do nosso estômago, ele está corroendo a nossa parede do estômago, porque não cria um buraco, ou como podemos falar, porque não cria uma úlcera, ou porque não evolui para algo pior. Nós temos a mucosa do nosso estômago, que é uma parede onde ela nos protege para que não abra um buraco, esse ácido não abra um buraco no nosso estômago. Então nós temos uma mucosa que está protegendo, onde quando esse ácido vai correndo essa mucosa, ela vai se reconstruindo. Então, para a proteção da parede do nosso estômago. Nós temos o fígado, que é um órgão excepcional, onde ele produz muitas enzimas. Enzimas são moléculas, substâncias que fazem parte da digestão de muitas partes dos nossos alimentos ou de muitos substratos. Nós também temos o pâncreas, também, que produz algumas enzimas. Isso nós vamos estudar mais para frente ao decorrer do nosso módulo. Então vocês têm que aprender que nosso sistema digestivo, nosso sistema gastrointestinal, ele se estende da boca até o ânus e cada parte dele tem uma função importante. Nada é inútil, nada está lá só por estar. Passando para os macronutrientes, ao longo do estudo dos macronutrientes, vamos estudar mais sobre o sistema gastrointestinal, que é o nosso sistema digestório. Então, nós temos primeiro o carboidrato. Então, temos que lembrar que os macronutrientes são carboidratos, proteínas e lipídios, que podemos chamar de lipídios também de gorduras. Então, nós temos carboidrato, proteínas e lipídios. Os carboidratos, eles podem chamar também de hidratos de carbono ou glicídios. Os carboidratos são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, na proporção de 1:2 e 2:1. Como assim, professor? 1:2 e 2:1. Então, é um carbono para 2 hidrogênio, e para cada 2 hidrogênios nós temos um oxigênio. Por isso que é também chamado de CHO. Carboidrato também pode ser chamado de CHO. Aqui no slide nós temos a glicose, onde nós podemos identificar a glicose como esse composto de 6 carbono, 12 hidrogênio e 6 oxigênio. Tá bom? Então, os carboidratos normalmente são hidrofílicos e podemos estudar quais são as suas funções. Os carboidratos são importantes fontes de energia para os seres humanos. Então, muitos carboidrato engorda, carboidrato faz mal. Não, carboidrato é uma ótima fonte de energia para o nosso organismo. E nosso organismo só funciona através de energia para conseguir trabalhar, conseguir nos locomover e conseguir funcionar normalmente. Então temos que sim ingerir carboidrato. Carboidrato é importante, fonte de energia para o nosso organismo. Carboidrato não é o vilão, a quantidade que é o vilão. Então temos que saber isso. Então, para cada 1 grama de carboidrato fornece 4 quilocalorias. O que são quilocalorias? São
quilocalorias são o que nos faz manter o calor, digamos assim, que é o que nos mantém nosso organismo funcionando, que faz com que o nosso organismo trabalhe. Então, caloria, resumindo isso para não ser algo muito difícil de vocês entender, caloria é o que nos mantém a energia do nosso corpo. É a energia do nosso corpo. Então, para cada grama de carboidrato, nós temos 4 quilocalorias. O carboidrato é um nutriente consumido pelas células metabólicas ativas, como neurônios, fibras musculares, esqueléticas e cardíacas, e as hemácias. Então, o nosso cérebro ele usa prioritariamente carboidrato, que é a glicose, como fonte de energia. Então, às vezes, quando nossos pacientes são diabéticos e não estão conseguindo fazer esse processo da glicose, que é a absorção da glicose, acabam desmaiando. Por que desmaiam? Porque o nosso cérebro usa carboidrato como fonte de energia. É claro que é um processo muito mais complexo do que eu estou explicando aqui superficialmente, mas o cérebro acaba desplugando porque não vai ter a glicose, que é um carboidrato como fonte de energia, e ele usa o carboidrato prioritariamente como fonte de energia. O cérebro pode usar outras fontes de energia para manter em casos graves ou casos onde ele não tem o carboidrato, mas isso é para outro estudo mais para frente. Primeiro temos que saber que o nosso cérebro usa carboidrato como fonte prioritária de energia. Então não pode existir uma alimentação zero de carboidrato, sem nenhum tipo de carboidrato. Tem que ter o carboidrato, porque ele é fonte de energia, certo? Nossos carboidratos também desempenham fonte importante no nosso DNA e RNA, que são nucleotídeos. Então, nosso DNA do nosso corpo, o carboidrato faz parte do DNA do nosso corpo. E nós somos puros DNAs. Então, tem que ter o carboidrato nessa parte do DNA e do RNA, que você já sabe o que são, que eu não preciso me aprofundar nesse estudo aí. Então nós temos os carboidratos, que podemos chamar de CHO, que temos várias classificações. Então atualmente existem várias classificações propostas para os carboidratos, que podem levar de acordo com o tamanho da molécula, origem e disponibilidade no organismo humano, como a velocidade de digestão e absorção do nosso metabolismo. Então, para cada um desses, tamanho da molécula, disponibilidade no organismo humano, velocidade de digestão, existe uma classificação para ela. Nós vamos ver algumas classificações e conseguir distinguir qual tipo de carboidrato é esse e como ele vai funcionar no nosso organismo. Então, classificando pela quantidade de carbono da molécula, nós temos os monossacarídeos, os disacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Então, a quantidade de carbono que nós temos naquelas cadeias das moléculas, nós podemos classificar os carboidratos como monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Então, para a gente já saber sobre os monossacarídeos, são aqueles que através do processo digestivo não podem ser desdobrados. O que significa? Eles não podem ser quebrados em partículas menores. Ele já tem aquela partícula, não existe algo menor que aquele no nosso organismo. Então é a glicose, frutose e galactose são os mais conhecidos como os monossacarídeos. São carboidratos que não são quebrados em partículas menores. Então eles são formados pelo monômero, que é uma molécula única de carboidrato, que ela não tem como ser quebrada em outra partícula. Então a glicose dificilmente está encontrada em sua forma isolada nos alimentos, pois geralmente essa molécula é formada por moléculas maiores. Então nós temos a frutose, que a gente encontra nas frutas. Nós também temos a frutose no mel. E nós temos a galactose, que são normalmente de leites e derivados de leites, como queijos. A galactose também existe em alguns outros alimentos, só que a quantidade é bem pouquinha, que é quase não considerável. Então, galactose é normalmente o açúcar encontrado no leite e nos seus derivados. A frutose encontrada nas frutas e a glicose
Você pode encontrar no mel também, você pode encontrar a glicose, normalmente não é encontrada isoladamente, mas ela tem quase em todos os alimentos. Carboidratos, nós vamos para disacarídeos. São formados por dois monossacarídeos. Nós descobrimos já os monossacarídeos que são aqueles que não são quebrados em outras partículas, e os disacarídeos, como de dois. Então são dois monossacarídeos que se juntam, dois monossacarídeos que se juntam e se tornam um disacarídeo, que são um açúcar. Então nós temos alguns aqui, como a sacarose, que é o que? A glicose, mas a frutose se torna a sacarose. Temos a lactose, que é a glicose mais a galactose, que se torna a lactose. Lactose, normalmente vocês são conhecidos como aquele açúcar do leite, né? É o mais conhecido, ou do queijo. Geralmente tem pessoas intolerantes à lactose, não é isso? Temos a maltose, que é glicose mais glicose, que se torna maltose. A maltose é formada pela hidrólise parcial do amido, mas também está presente em alguns cereais. Entendeu? Já a sacarose é encontrada no cana-de-açúcar e a lactose é encontrada no leite e seus derivados. Então nós temos a lactose, que é prioritariamente o açúcar do leite. Então a lactose é o açúcar do leite, onde ele pode ser quebrado em outra partícula, que aí vai virar parte de glicose e parte de galactose, entendeu? Então a galactose também faz parte daquele açúcar que está no leite, que é o monossacarídeo. Prioritariamente podemos aprender sobre a lactose, porque nós temos muitos pacientes que podem aparecer agora não vai sair. Que tem intolerância à lactose. Quase não sai. Então, esses pacientes que são intolerantes à lactose, eles precisam ingerir alimentos zero lactose. Normalmente, então, um paciente quer beber leite, não vai poder beber leite, pode ser que ele beba leite, que aí ele vai ter uma enzima naquele leite. Então, normalmente não é que pegaram aquele leite e tiraram aquele açúcar do leite, não. Eles colocam uma enzima digestiva que vai quebrar aquela lactose para ela ficar quebrada em glicose e galactose, e aquele paciente vai ingerir aquele leite, mas não vai se sentir mal, não vai ter problemas digestivos, entendeu? Então é isso que vai acontecer. Então não está escrito aqui no slide, mas vocês podem aprender o seguinte: a sacarose, nós temos a enzima digestiva que quebra ela em glicose e frutose, que é a sacarase. Nós temos a lactose, que quebra ela em glicose mais galactose, em lactase. E a maltose, que quebra a glicose mais glicose, em maltase. Então termina com ase, é a enzima digestiva, é aquela enzima que vai quebrar esse disacarídeo ou esse carboidrato em outra partícula, em uma partícula menor. Então, só para vocês entenderem novamente, eu vou repetir o que eu falei. Então, nós temos os disacarídeos, sacarose, lactose e maltose. Então, são a junção de dois monossacarídeos, que normalmente o que nós vimos agora, glicose, frutose e galactose, são monossacarídeos. Então esses monossacarídeos se juntam e se tornam disacarídeos. A enzima, que é aquele substrato que vai quebrar esse disacarídeo em partícula menor, tem um nome. Então nós temos a sacarose, que ela é quebrada pela sacarase, que aí se torna glicose e frutose separadamente. Nós temos a lactose, que vem a enzima lactase, que quebra ela em glicose e galactose. Nós temos a maltose, que é glicose mais glicose, que vem a enzima maltase e quebra ela em essas duas partículas de glicose separadamente, que são monossacarídeos. Então deu para entender? Repita um vídeo que vocês vão conseguir entender. Onde tem a sacarose? Normalmente na cana de açúcar. Então nosso açúcar de mesa que nós consumimos é sacarose, que é o açúcar da cana, não é isso? A lactose em leites e derivados, tudo tranquilo. Então nós temos agora os polissacarídeos. Então os polissacarídeos
são normalmente carboidratos mais complexos, compostos por grande número de monossacarídeos, que podem ser desdobrados em seus componentes. Então, nossos monossacarídeos, eles são vários, nossos polissacarídeos, perdão, são vários monossacarídeos juntos, que são aquele polímero de carboidrato, onde são vários carboidratos juntos. Então, tem que ter no mínimo 10 monossacarídeos para se tornar um polissacarídeo. Então, esse polissacarídeo é uma junção de vários monossacarídeos, onde já é um composto complexo, que ele precisa também ser quebrado. Então, batata doce, o arroz, o fubá, o trigo, o pão, já são classificados como polissacarídeos, são aqueles carboidratos mais complexos. Então, o excesso de hidratos de carbono, que é o que? Excesso de carboidrato, pode provocar o acúmulo de gordura, ou o excesso de peso, ou a obesidade. Então, o carboidrato em excesso sim engorda. O carboidrato em si, o consumo de carboidrato em si, não engorda, mas o consumo em excesso engorda. Então, nós temos as principais fontes de carboidrato: açúcar, mel, melado, rapadura, cereais e farinhas como trigo, arroz, centeio, aveia, cevada de milho, leguminosas, que são feijão, lentilha, soja, amendoim, tubérculos como batata, batata doce, mandioca, inhame. Então, todos esses são carboidratos. O carboidrato está presente em quase todos os alimentos. Depende de grande quantidade ou pouca quantidade. Na fruta também tem carboidrato, entendeu? Então, não é o consumo de carboidrato que é errado. É o consumo em excesso que é errado. Então, nós temos a outra classificação, que é o oligosacarídeo. No oligosacarídeo, nós temos moléculas que possuem sua constituição de 3 a 9 monossacarídeos. Lembra lá? O polissacarídeo tem que ser no mínimo 10. Então, quando nós temos acima de 2, né, isso que são de 3 para cima, e abaixo de 10, entre 9, nós temos os oligosacarídeos. A maioria dos oligosacarídeos não são digeridos pelo organismo humano, por isso são classificados como os carboidratos não disponíveis, que são as fibras. Então, nós temos as fibras alimentares, que podem ser classificadas como oligosacarídeos, onde para fazer essa digestão nós precisamos de bactérias no nosso sistema digestivo para ajudar a fazer a digestão desses oligosacarídeos. Então, nós temos alguns exemplos de oligosacarídeos só para nível de consciência, mas não precisam aprender sobre isso, que é a inulina, a rafinose, nós temos a fruto oligosacarídeo, nós também temos outros oligosacarídeos como as fibras, como a fibras digestivas, não digestivas, no nosso trato gastrointestinal. Então, a maltodextrina é o único oligosacarídeo disponível no organismo humano. Então, oligosacarídeos realmente são as fibras alimentares. A inulina, nós temos também a rafinose, nós temos também os carboidratos não digeríveis, que eu estou tentando lembrar o nome agora, não estou conseguindo lembrar. Além desses, nós temos outras fibras insolúveis e fibras solúveis, onde todas elas são oligosacarídeos. Então, a inulina, nós temos a fibra alimentar da banana verde, que eu estou tentando lembrar o nome, mas não vou conseguir lembrar o nome de cor agora. Mas elas são fibras que são não digeríveis pelo nosso sistema gastrointestinal. Então, essas fibras são oligosacarídeos. Nós temos como vai funcionar a digestão e absorção dos carboidratos. Então, ele é triturado, os alimentos começam a ser triturados pela boca, onde a digestão do amido já começa na parte da boca. E esse açúcar começa a ser digerido. Então, a amilase salivar, que é a enzima, já começa a fazer a digestão desses carboidratos ou açúcares pela boca.
Então nós engolimos esse alimento pelo bolo, tornando o bolo alimentar, passando pelo o nosso trato gastrointestinal e começa a digestão no estômago. Então os alimentos triturados chegam no suco gastrointestinal, que é no HCl, que começa a quebrar ele em outras partículas. E aí muda o nome de bolo alimentar para quimo. Então quando esse bolo alimentar desce, ele se torna quimo dentro do estômago. Ele passa pelo o sistema no estômago, onde ele entra em contato com as enzimas. Então o piloro se abre e ele sai do estômago e vai para o nosso duodeno, depois para o nosso intestino delgado, onde ele termina a digestão pelas enzimas pancreáticas, que é liberada pelo pâncreas, e a absorção dos nossos nutrientes começa ali prioritariamente no nosso intestino delgado. E os nutrientes começam a entrar na nossa corrente sanguínea e ser levados para os órgãos, fornecendo energia ou transformando em excesso em gordura. Nosso intestino grosso, que é nosso colo ascendente, transversal e ascendente, ele absorve as águas e os minerais do quimo, formando as fezes. Essas fezes vão passar pelo nosso todo intestino grosso, onde vão ser eliminadas pelo nosso canal retal, e pelo ânus, que é o nosso último esfíncter, que é o esfíncter anal. Então nós temos o processo de digestão, que é muito mais complexo do que isso. Você pode observar no módulo, onde eu estou só dando uma pincelada para vocês. O absorver principalmente é no módulo. Então nosso sistema digestivo começa na boca e a digestão dos carboidratos começa na boca pela amilase salivar, que é a enzima que começa a quebrar o amido, certo? Aqui está o nome das enzimas que quebram a maltose, lactose e sacarose, que é maltase, lactase e sacarase, como vocês podem ver. E por hoje a aula termina aqui. Nas próximas aulas veremos sobre gorduras ou lipídios. Por hora, carboidrato é isso. O que vocês precisam aprender, para vocês que são do curso técnico de enfermagem, é o seguinte: carboidrato ele não é o vilão, ele não é o mal é o excesso. Carboidrato é importante primordialmente porque nosso cérebro usa carboidrato primariamente como fonte de energia. Então temos que ter carboidrato. Necessariamente a glicose é o que ele usa como fonte de energia no nosso cérebro. Então o carboidrato, 1 grama, fornece 4 quilocalorias. E ele é subdividido de acordo com suas classificações, de acordo com a biodisponibilidade do nosso organismo, de acordo com a digestão, de acordo com o tamanho da molécula, pode ser classificado os carboidratos. Nós temos os monossacarídeos, os disacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. É diferente só os oligosacarídeos, que são as fibras alimentares, onde nós temos várias delas. Temos a inulina, nós temos também a fibra alimentar, que vem das algas, que também são fibras não digeríveis para o nosso cólon, que também são fibras. Nós temos as fibras solúveis e as insolúveis, onde nosso processo digestivo não faz a digestão das fibras alimentares, que são os oligosacarídeos. São essas oligosacarídeos são digeridos prioritariamente pelas bactérias do nosso sistema digestivo. Então vocês precisam aprender isso e repetir o vídeo algumas vezes para conseguir pegar alguns dos pontos importantes.